1500. Europeus na América do Sul são vistos pelas comunidades do território como mais povos dentro da diversidade de povos que já existiam aqui. 1758. Controle cultural. Decreto do Marquês de Pombal proíbe Tupi e Nhengatu, línguas amplamente faladas no Brasil. Início da política cultural de hegemonia europeia. 1930 a 1945. Período Vargas. Primeiros passos para a institucionalização da cultura como política pública. Preservação do patrimônio material, porém, a cultura é instrumentalizada para favorecer a centralização e o nacionalismo como símbolo de identidade unificada. 1948. A Declaração Universal dos Direitos Humanos inclui a cultura como direito, e isso influencia toda a sua organização posterior. 1964 a 1985. A ditadura militar impõe censura severa sobre a cultura. O Estado propaga valores conservadores, enquanto movimentos culturais emergem como forma de contestação e resistência. 1985 a 2000. Na redemocratização, a cultura é reconhecida como direito fundamental e a diversidade cultural passa a ser oficialmente valorizada. Século XXI, criação do SNC, Sistema Nacional de Cultura, uma estrutura para assegurar o desenvolvimento de planos e sistemas de longo prazo. Ufa! A política cultural no Brasil percorreu uma longa trajetória, marcada por avanços e retrocessos. Quais instrumentos a gente tem para preservar avanços e minimizar retrocessos? Hoje, iniciativas como o Plano Nacional de Cultura e a Política Nacional de Cultura Viva refletem o esforço contínuo no Brasil para fortalecer a cultura como um pilar essencial de cidadania e desenvolvimento. Mas a implementação de políticas públicas enfrenta alguns desafios. O embate entre as concepções que entendem a cultura como uma ferramenta de preservação de identidade ou como ferramenta de controle social. A falta de priorização no orçamento público, que frequentemente coloca o setor em situação de vulnerabilidade. A desigualdade territorial na distribuição de recursos, que faz com que grandes centros sejam privilegiados. A descontinuidade administrativa, ou seja, as mudanças de governo que prejudicam a manutenção de programas estruturantes. Para pensar maneiras de superar esses desafios, vamos entender como e de onde vieram as atuais políticas públicas de cultura e como elas funcionam hoje. Foi um processo de construção coletiva em torno da cultura como direito e ferramenta de transformação social que marcou a trajetória do programa Cultura Viva e dos pontos de cultura. Desde os anos 90, movimentos culturais reivindicam a democratização da cultura e questionam a concentração de recursos em grandes instituições. Foi a articulação e a mobilização dos fazedores de cultura, uma rede de artistas, coletivos e lideranças comunitárias que culminou no Cultura Viva, programa criado em 2004. O programa procurava fortalecer iniciativas comunitárias já existentes e organizou isso a partir do reconhecimento dessas iniciativas na forma de pontos de cultura. A partir de 2007, houve um avanço quando o programa Mais Cultura integrou a cultura ao desenvolvimento social, o que permitiu uma maior articulação com outras áreas, como educação, cidadania, saúde. Ligado às comunidades, o Cultura Viva e o Mais Cultura representaram um avanço na democratização da cultura, no fortalecimento de práticas de identidade e resistência e na descentralização dos recursos. Porém, apesar de representarem uma política inovadora, eles enfrentaram muitos desafios. O mais difícil deles, sua continuidade diante de mudanças de governo e de conjunturas políticas. A primeira consolidação dos esforços conjuntos para manter essa política veio em 2014. A Lei nº 13.018 criou a Política Nacional de Cultura Viva, ou o PNCV. Esse marco legal transformou o Cultura Viva em uma política pública permanente. A institucionalização fez com que a PNCV incorporasse elementos para assegurar sua permanência e eficácia.
Reconhecimento legal. A lei garante que o programa tenha recursos e apoio técnico para ser protegido de descontinuidades administrativas. Articulação federativa. A gestão e o financiamento são descentralizados, integrados entre a União, estados e municípios. Participação social. Os fazedores de cultura participam dos conselhos de cultura e dos processos decisórios. Rede Nacional de Pontos de Cultura, uma rede que conecta práticas culturais diversas em todo o território brasileiro e que permite intercâmbio e apoio mútuo. Mas como funciona a PNCV? Bom, a gente tem pontos de cultura, pontões e o sistema de articulação. Quem pode ser pontos de cultura? Os pontos de cultura podem ser entidades jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, grupos ou coletivos sem constituição jurídica que tenham natureza ou finalidade cultural, ou seja, organizações com e sem CNPJ que desenvolvam e articulem atividades culturais em suas comunidades. Suas funções são valorização cultural, inclusão social, formação e educação, preservação da memória e identidade e articulação em redes. E os pontões de cultura? São entidades com constituição jurídica de natureza ou finalidade cultural e ou educativa que articulam atividades culturais em parceria com as redes de pontos de cultura e outras redes. Os pontões se destinam à mobilização, à troca de experiências e ao desenvolvimento de ações conjuntas. Suas funções são articulação e mobilização, apoio teórico, produção e difusão e capacitação. A PNCV opera de forma descentralizada e participativa, envolvendo diferentes níveis de gestão pública e a sociedade civil organizada. Os alicerces dessa política, que toda gestora cultural deve conhecer, são: o reconhecimento dos pontos e pontões de cultura acontece por meio de editais públicos. A PNCV é executada em articulação federativa entre União, estados e municípios, como forma de gestão compartilhada, que respeita especificidades e contextos regionais. Os pontos e pontões têm autonomia para realizar suas ações, mas estão conectados em uma rede colaborativa. E para o seu financiamento, os recursos são repassados por meio de convênio ou transferências fundo a fundo, com apoio de Fundo de Culturas locais e nacionais. Os pontões articulam os pontos em torno de diferentes encontros, como as teias, os encontros regionais e as conferências. O objetivo é, através da troca de experiência e do diálogo, fortalecer a rede, dar visibilidade e protagonismo às ações culturais realizadas pelos pontos de cultura, oferecer debates e oficinas de formação relacionadas à cultura comunitária e mobilização política, para discutir o avanço das políticas públicas e indicar melhorias no PNCV. Por fim, a Política Nacional de Cultura Viva está inserida dentro do Sistema Nacional de Cultura, o SNC. O SNC serve como arcabouço institucional para que políticas culturais sejam implementadas de forma estruturante, descentralizada, participativa, sustentável e planejada, respeitando a diversidade e a especificidade de cada território. Ele é estruturado em torno de 3 elementos principais: o CPF da cultura, conselho, plano e fundo. O plano de cultura é um instrumento de planejamento com horizonte de 10 anos que define metas para a inclusão, acesso e diversidade cultural. O Conselho de Política Cultural é um espaço institucional de participação social e controle democrático nas decisões culturais. E o Fundo de Cultura é o mecanismo de financiamento essencial para viabilizar ações culturais de forma descentralizada. Toda essa organização das políticas públicas no Brasil responde a uma pergunta fundamental: como evitar as idas e vindas nas políticas culturais? As políticas culturais de hoje são o resultado de muito esforço e muita luta conjunta, do suor e do sonho de muitos nomes e muitas comunidades. Essas foram as ações que desenvolvemos para garantir sua continuidade e evitar retrocessos causados por mudanças administrativas ou conjunturais. Institucionalização como política de Estado, planejamento de longo prazo, participação social e compartilhamento de responsabilidade, financiamento contínuo e monitoramento e avaliação.
A estruturação da cultura como política pública é uma conquista e referência para toda a América Latina. E isso não significa que ela esteja completamente garantida. A Política Nacional Aldir Blanc, ou PNAB, por exemplo, é uma das políticas de financiamento cultural que se intercruza com a PNCV e é também uma política de Estado. É preciso sempre estar atento e forte. Esta videoaula faz parte da formação Jacarandá. Em cada uma das aulas, nós apresentamos os principais tópicos e conceitos para formar gestores culturais. Você pode assistir os vídeos na ordem em que preferir e só aqueles que quiser. O conteúdo completo pode ser acessado no endereço que aparece no vídeo ou no link que deixamos na descrição. Até a próxima aula!